E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, pessoal, partida dele, Magnus Carlsen, o homem que consegue transformar o improvável em impossível, que consegue fazer de tudo, enfrentando Vincent Keimer. Vincent Keimer, o alemão que venceu o Magnus Carlsen na primeira partida clássica. E agora nesse segundo jogo, hein? Isso aqui vai pegar fogo, hein, pessoal? Já sabem, curtida, inscrição, like. Nossa, tô ficando muito louco até repetir as coisas. Então, compartilhamento, comentário, tudo e bora pra partida. E4 por Magnus Carlsen, E5 por Keimer, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. Carlsen também escolhe a Rui Lopes, né? Não sou muito fã dessa ideia para quem tá precisando vencer, mas o Carlsen é o Carlsen. A6, bispo A4 e cavalo F6. D3, bispo C5, bispo G5, H6, bispo H4, D6. E depois de D4, Carlsen já querendo abrir o centro aí na marra. O cara me falou, o quê? Quer abrir o centro? Eu mesmo abro. Toma em D4. Cavalo toma em D4? Que é isso? O Carlsen pendurou o cavalo. Claro que não, pessoal. Tá cravado, tá na cravadolândia. Então, Keimer tira da cravadolândia e o Carlsen fala, opa, hora de capturar. Bispo toma em C6, B toma em C6, cavalo C3 e depois de roque, dama D3. B4, bispo B4, desculpem. Cavalo E2 pelo Carlsen, trazendo a proteção. E depois de dama E7 pelo Keimer, Magnus Carlsen resolve fazer um daqueles lances maravilhosos. Grande roque no meio do nada, deixando o rei exposto a todo tipo de ataque futuro, essa massa de peões ali para cima. E por que ele fez isso, pessoal? Porque, pessoal, o Carlsen precisa atacar a do rei, ele precisa da vitória, então ele tem que ir no desespero mesmo. Acabou, aqui é desespero total. Keimer faz torre de F em E8, que lance maravilhoso. F3 por Magnus Carlsen, tem que defender o peão central. E depois de dama E5, pessoal, Carlsen faz o inacreditável nessa posição, mas não é no bom sentido, pessoal. Nessa posição, Magnus Carlsen comete um blunder, pessoal. Ai, nossa, essa doeu. A3 é um erro grosseiro de Magnus Carlsen. Esse lance tem uma punição. Keimer encontra bispo, toma em C3 e depois de dama toma em C3. Tem um lance que pune essa posição do Carlsen de uma vez por todas. Se vocês quiserem dar pausa e tentar encontrar esse lance, vale muito a pena, tá? É um lance muito bonito, mas o Keimer não encontra. Keimer não encontra, pessoal. Keimer dá sobrevida pro Carlsen. Keimer, você não pode fazer isso, garoto. Garoto, você não pode. Quando tá enfrentando uma fera dessas, você tem que acabar com ele. Aqui, pessoal, o lance é cavalo toma E4. Espero que vocês tenham encontrado. Lance maravilhoso. Maravilhoso. E qual a ideia, né? A ideia é bem simples. Tomou, você pensa, caiu o cavalo, né? De graça assim? Calma, pessoal, torre retoma. E quem patrocina essas duas peças? Ninguém, uma delas vai cair. Simples assim, entendeu? E aqui, o que o Keimer tem? 2 pimpolhos a mais, né, pessoal? Podem contar os peões. O Keimer tem 7, o Carlsen tem 5. E o Keimer só precisa de um empate. Então imagina, você só precisando de um empate, ter 2 peões a mais. É muito bom, né? Mas quem disse que ele achou esse cavalo toma E4? Não, o Keimer se esbarrou nas suas próprias limitações, jogou dama, toma em C3, querendo empate, né? O Carlsen faz cavalo, toma em C3, e agora cavalo H7 pelo Keimer. G4, o Carlsen vai para cima, ele tem que ir para cima, né? F6, H3, cavalo F8, o Carlsen aqui poderia fazer o lance F4 e começar a ganhar muito espaço, mas ele joga bispo G3, cavalo E6, H4, e depois de rei F7, H5, né? Não sei como o Carlsen achou esse lance, mas H5 realmente é o melhor lance da posição. Torre de A em D8, torre de H em 1, bispo C8, torre D3, bispo B7, cavalo B1. Olha esse lance do Carlsen, né? Qual que é a ideia dele aqui, né? É manobrar o cavalo, pessoal. Tem que manobrar. O cavalo não tinha casa nenhuma ali. Ele volta o cavalo. E depois de C5, C4. Carlsen dá uma paralisada aí na posição do Keimer. Confesso para vocês que dificilmente eu acharia possível alguém encontrar um ataque vencedor nisso daqui, porque olha a posição como está fechada. Só que, eu vou passar os lances um pouquinho rápido, pessoal, porque a posição fica bem lenta agora. Observe como eles vão fazendo vários lances, né? Inclusive o cavalo tem uma função crucial aqui na defesa do peão de B3, como vocês podem ver. Observem como eles vão passando vários e vários lances. O Carlsen vai ganhando espaço, vai rompendo no centro. E ele aceita mais uma troca de peça.
O Kaimer não tomou, tá? E o Kaimer vai se arrepender depois, ele deveria ter tomado esse bispo, né? E aqui, pessoal, o Kalsen tá com um peão a menos, isso mesmo vocês estão vendo. Ele entregou um peão, mas a posição dele é melhor. É melhor porque ele tem duas colunas abertas, né? Enquanto as torres do Kaimer estão brincando de atacar uma coluna que já está fechada, né? Kaimer volta a torre para fazer as trocas, e quando eles fazem as trocas, Kalsen acha torre D5. Atacando esse peão, um peão muito fraco. Bispo C6 e o peão é capturado facilmente, né? Esse peão é muito fraco, peãozinho ridículo. Bispo D7 pelo Kaimer, Bispo D4 pelo Kalsen. Bispo toma em G4, olha só, o Kaimer aproveitou, deu a volta, foi pegar o peãozinho, agora vai pegar o outro, só que o Kalsen faz A4. E o Kaimer não pode capturar o outro peão porque ele está protegido pela torre, né? Cuidado, pessoal, visão periférica, hein? Muitas vezes a gente não vê esse tipo de coisa, mas tem que estar de olho, hein? Visão periférica aí. Cavalo G5 pelo Kaimer, agora sim ele ameaça capturar o peão, só que o Kalsen faz Bispo E3, né? E novamente vocês estão se perguntando, uau, mas espera aí, o peão não caiu agora? E aí vocês estão pensando, né? Caiu, pessoal. Só que depois de A5, fica muito difícil de parar os peões do Kalsen. Esse é o problema, né? Esse bispo está fazendo um papel crucial aqui nessa região. Ele não deve sair daqui agora, né? O Kalsen faz cavalo F3, oferecendo trocas. O Kaimer quer, desculpem. E o Kalsen aceita. Eles trocam aqui mais material. E agora, pessoal, depois de A5, o problema é o seguinte. A posição está como? Equilibrada. A posição está só um tequinho, sabe? Só um tiquinho melhor para o Kalsen. Só que o Kaimer tem que começar a achar só os finos. E ele vai achando. Torre B4. Lance finíssimo para passar a torre para trás do peão passado. Bispo D2. Torre A4. Passou por trás. Kalsen faz tomando o peão de B3. E agora, qual é o fino da posição? Bispo D1 único. Defendendo a torre e tirando o rei daí. O rei vai para C3. C6 já não é o fino. Aqui o Kaimer tinha que jogar G6. O único da posição, tá bom? Difícil de achar esse lance, né? Mas é o único da posição. Kaimer faz C6 e agora o Kalsen faz rei D4. E nós começamos a ter uma posição problemática para o Kaimer. O Kaimer está com problemas. Porque ele faz bispo F3 e agora, depois de bispo C3 pelo Kalsen. Observe que o Kalsen defende ali e mantém a torre presa. O Kaimer nessa posição, pessoal, comete um erro grave. E contra o Kalsen você não pode brincar. Você não pode cometer um erro desse contra a máquina, contra a lenda, contra o melhor do mundo. Você não pode. Aqui o Kaimer tinha que fazer bispo E2. Manter essa pressão constante nesse peão, né? Nunca permitindo que o Kalsen se distanciasse. Ah, mas vai entregar aquele peão ali em cima. É, isso mesmo. Era para entregar aquele peão e manter a pressão. Só que o Kaimer joga bispo G2. Ele quer manter a defesa do peão. Mas para azar dele, tem um lance nessa posição que pune esse erro dele. E, pessoal, lance de máquina, né? E vocês sabem, o nome de Magnus Carlsen é Machine Carlsen e ele encontra torre F5, lance maravilhoso do Carlsen. O rei do Kaimer está cortado, né? Completamente cortado. Mas muito além disso, esse bispo agora perde um pouco da função. Porque, por exemplo, aqui o Kaimer tinha que jogar bispo D5. Ele faz bispo H3 e agora depois de torre F4, observe que o Kaimer está realmente todo preso aqui nesse lado do tabuleiro. Ele faz o bispo em pré-6, né? Ele deu a volta por trás. Só que agora, esse 5, né? O problema do Kaimer é esse. O rei do Carlsen ganhou essa casa, né? E depois de torre A3, observe o fino do Carlsen, né? Aqui, o Carlsen poderia ter jogado torre E4. Poderia sim. Poderia ter ido para esse final também, ganhar vencedor, tá? Mas o Carlsen faz um mais fino ainda e joga rei B4. E depois de torre A2, rei B3. Agora vocês entendem porque esse lance foi tão fino, né? Esse peão agora não tem mais nenhum incômodo para subir, porque a torre não tem mais casas aqui, né? Observe que todas estão tiradas. Então o Kaimer leva a torre para E2. E o Carlsen o quê? Peão passado? A6, simbora. Depois de bispo H3, A7. Vamos avançando. E vocês estão se perguntando agora como diabos o Kaimer vai parar esse peão. O Kaimer ainda tenta. Torre E8. Mas aqui o Carlsen, novamente, lembrando, né? É o ex-campeão mundial e jogador mais forte do mundo. E aqui ele faz aquele lance fininho, sabe aquele lance assim, maravilhoso? Torre E4. Tá entregando a torre. Bom, é óbvio. Se capturar a torre, cai. O peão passado promove nisso. Aí todo mundo já tá vendo. Mas aí o Kaimer faz simplesmente torre A8 para parar o peão passado. E como o Carlsen prossegue? Torre E7. Finíssimo esse lance do Carlsen. Porque depois de C5, o Carlsen até poderia ter tomado aqui. Mas ele é cruel, pessoal. Ele é cruel. Ele é ex-campeão do mundo. Ele é o jogador mais forte da história. Torre B7. Fino, prático, eficiente. E nessa posição o Kaimer abandona porque ele vai perder o bispo.
Nem que vai perder o jogo, ele vai perder o bispo. Não tem como, tá? Bom, trazer o bispo pra cá, obviamente, você já tá perdido. Isso aqui todo mundo já tá vendo de longe. Agora, se você traz o bispo pra cá, que é o que muita gente deve estar pensando, simplesmente temos torre entrando aqui, que já é vencedor. Também tem como vencer jogando aqui, tá? Caso você tenha encontrado essa ideia, saiba que sim, funciona, tá? Porque a torre do Caime tá escrava, né? E o rei não pode passar praticamente, né? Então, se você encontrou essa ideia, parabéns, também funciona, tá bom? Mas, o fato é, depois desse lance aqui, por exemplo, o Caime seria forçado a tomar aqui. E olha quem cai. Cai peão. Cai todo mundo aqui nessa sequência, né? Cai o mundo inteiro aqui. E o Caime não tem o que fazer. Né? O ponto é esse. Tá com peça a menos, né? Se fosse contra, sei lá, o seu chão aí do bar, da rua de onde você mora, talvez o Caime conseguisse uma vitória ainda ou um empate. Agora contra o Carlsen, por favor, né, cara? Mais respeito. Então, o Caime já até largou de mão, abandonou. E é isso, pessoal. O Carlsen tá vivo aí no torneio, tá? Teve uma entrevista com o Carlsen depois do torneio e as palavras dele foram muito impactantes, né? Ele falou que, digamos assim, ele realmente está chateado de jogar partidas clássicas e ele está jogando meio que sem saber exatamente o porquê, né? O que ele está fazendo ali e tal. Ele está muito feliz de ter ganhado hoje, ainda está vivo no torneio, só que ele não está muito motivado, né? E isso é um problema, pessoal, porque o Carlsen que eu conhecia, o Carlsen que eu vi lá no passado, que eu me apaixonei pelo xadrez que esse cara joga, esse Carlsen era a maior característica dele era justamente não ter medo, né? Ele não tinha medo, ele não tinha receio e ele não tinha esse negócio de motivação. Ele queria ganhar de todo mundo, não importa quem fosse, não importa quando. Já o Carlsen hoje em dia ele tá mais assim, sabe, meio, né, meio preguiçoso, não tá mais aquele Carlsen que eu conhecia, né? Tomara que seja só uma fase, pessoal. Tomara que ele volte a ser o Carlsen que a gente conhecia, porque ele no auge é inigualável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!